E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada incrível, voltando milhares de anos no tempo para explorar uma das histórias mais conhecidas e impactantes da Bíblia. A história de Noé e a Arca. Mas a gente não vai só recontar o que todo mundo já ouviu. Vamos mergulhar fundo nos detalhes, nos desafios e principalmente na fé e na obediência inabaláveis de um homem que se destacou em meio a uma geração corrompida. Imaginem só a cena. O mundo daquela época era um lugar de extrema maldade. A Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 6, descreve que a maldade do ser humano havia se multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. É um cenário bem pesado, né? E no meio de tudo isso, Deus encontra um homem, um único homem que era justo, íntegro entre os seus contemporâneos e que andava com Deus. Esse homem era Noé. Pensem no que significa ser o único. Em um mundo onde todos seguiam por um caminho de destruição, Noé escolheu um caminho diferente. Ele escolheu ouvir a voz de Deus. E foi aí que ele recebeu uma missão que, para qualquer um de nós hoje, pareceria absolutamente insana. Deus chega para Noé e diz: "O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Faze para ti uma arca de madeira de gofer." Deus não só deu a ordem, mas também as especificações exatas, as medidas, os materiais, os compartimentos, tudo. Uma embarcação gigantesca, com cerca de 137 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. Um verdadeiro navio, mas que seria construído em terra firme, longe de qualquer grande corpo de água, e por um motivo inacreditável: um dilúvio que cobriria toda a terra. Agora, vamos nos colocar no lugar de Noé por um instante. Ele tinha 600 anos quando o dilúvio veio, mas a construção da arca levou décadas, talvez até 100 anos. Durante todo esse tempo, ele e sua família trabalharam incansavelmente num projeto que ninguém entendia. Pensem na pressão social, na zombaria. As pessoas deviam passar por ali e rir. Olha o louco do Noé, construindo um barco gigante no meio do seco. Ele enlouqueceu de vez. Todos os dias Noé acordava e tinha uma escolha: acreditar na zombaria do mundo ou na promessa de Deus. E ele escolheu Deus todos os dias por décadas. Isso não é apenas fé. É uma fé perseverante, uma confiança que desafia a lógica humana. Ele não tinha previsão do tempo, não tinha imagens de satélite, não tinha nenhuma evidência física de que uma chuva daquelas proporções era sequer possível. A única coisa que ele tinha era a palavra de Deus. E a obediência de Noé foi tão impressionante quanto a sua fé. A Bíblia é muito clara sobre isso em Gênesis 6, versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele não questionou, não tentou fazer do jeito dele, não cortou caminho. Ele seguiu as instruções divinas à risca. Cada tábua, cada medida, cada camada de betume. Isso nos ensina que a verdadeira fé se manifesta em obediência. Não adianta dizer que acreditamos em Deus se não estamos dispostos a fazer o que Ele nos pede, mesmo quando não faz sentido para nós. Além de construtor, Noé também foi um pregoeiro da justiça. Como diz o apóstolo Pedro, durante todos aqueles anos de construção, ele não ficou calado. Ele avisou as pessoas sobre o juízo que viria. Ele pregou o arrependimento. Ele deu à sua geração todas as chances de se salvar. Mas, infelizmente, ninguém o ouviu. Apenas ele, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras entraram na arca. 8 pessoas. Somente 8 pessoas foram salvas daquela geração. E então vem a parte dos animais. Outra tarefa monumental. Imagine coordenar a entrada de casais de todas as espécies de animais e aves na arca. Animais selvagens, domésticos, de todos os tipos. Isso não foi algo que Noé fez com sua própria força. Foi um milagre divino. Deus trouxe os animais até Noé e ele mais uma vez obedeceu, organizando todos eles dentro daquela estrutura imensa, preparando comida suficiente para uma viagem de tempo indeterminado. Quando tudo estava pronto, os animais a bordo, a família segura,
Deus mesmo fechou a porta da arca por fora. Que momento poderoso! Era o selo da proteção divina sobre aquela família, mas também o ponto final para o mundo lá fora. 7 dias depois, as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, e as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Lá dentro da arca, cercado por água por todos os lados, no meio de uma tempestade cataclísmica, Noé e sua família estavam seguros. Por quê? Porque ele acreditou e obedeceu. A arca, flutuando sobre as águas do juízo, é um símbolo poderoso da salvação que encontramos em Cristo. Assim como a arca foi o único meio de salvação do dilúvio, Jesus Cristo é o único caminho para a salvação da condenação eterna. Quem entra nele, pela fé, está seguro. Depois que as águas baixaram e a terra secou, Deus mandou Noé sair da arca. E qual foi a primeira coisa que Noé fez ao pisar em terra firme? Ele construiu um altar e ofereceu um sacrifício de gratidão a Deus. Mesmo depois de passar por tudo aquilo, seu primeiro impulso foi adorar. Esse ato de adoração agradou tanto a Deus que ele fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E o sinal dessa aliança é algo que vemos até hoje. O arco-íris. Toda vez que olhamos para um arco-íris, deveríamos nos lembrar da fidelidade de Deus e da fé de Noé. A história de Noé não é apenas um relato antigo sobre um grande barco e um dilúvio. É uma lição profunda sobre fé em meio à incredulidade, obediência em meio à confusão e coragem para ser diferente em um mundo que nos pressiona a sermos iguais a todos. Nos dias de hoje, muitas vezes somos chamados de loucos por nossa fé. O mundo zomba das nossas crenças e dos nossos valores. Mas a história de Noé nos encoraja a continuar construindo nossa arca, nossa vida de fé e obediência, menos mesmo que ninguém mais entenda. A pergunta que fica para nós é: estamos dispostos a ser um Noé em nossa geração? Estamos dispostos a ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo quando suas instruções parecem estranhas ou difíceis? Estamos dispostos a nadar contra a correnteza da cultura e permanecer firmes naquilo que acreditamos? A fé de Noé salvou sua família e preservou o futuro da humanidade. A nossa fé também tem o poder de impactar nossa família, nossa comunidade e o mundo ao nosso redor. Espero que essa reflexão sobre a vida de Noé tenha tocado o seu coração. A Bíblia está cheia de histórias como essa, que nos inspiram e nos fortalecem. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixa aqui nos comentários o que mais te impacta na história de Noé. Um grande abraço e até a próxima.